pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora do site Mais Que Autismo e também aqui do canal no YouTube. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem me perguntado muito lá no Instagram e no Facebook. Aproveitando falando em Instagram e Facebook, aproveita para curtir o nosso canal, dar um like nesse vídeo e também vai lá e se inscreve nas nossas redes que estão aqui embaixo, tá bom? Lá você vai poder encontrar muitos textos, muitas fotos do nosso dia a dia e outros conteúdos bem importantes que vêm complementar o YouTube. Mas então, hoje nós vamos falar sobre como eu desconfiei que o meu filho tinha autismo. Se liga aí. Muita gente vem no Instagram, vem no Facebook me perguntar: Kelly, como que você desconfiou que o seu filho tinha autismo? O que te levou a procurar um diagnóstico? O que te levou a ter esses pensamentos de autismo na sua cabeça? Bem, eu sou mãe de duas crianças. Uma menina com 7 e um menino com 5. A primeira coisa que mãe faz geralmente quando tem mais de um filho é comparar o desenvolvimento de uma criança com a outra. Óbvio que cada criança é única, que cada criança vai ter seu ritmo de desenvolvimento, vai ter sua curva de desenvolvimento, mas toda mãe tem como base o primeiro filho. Você pensa, não, mas ela com 1 ano e meio já formava frases, já falava muitas coisas. Ele não fala nada ainda, fala uma palavra solta aqui, uma palavra solta ali. E aí você começa a fazer essa comparação. A comparação faz com que você fique mais ligada. E eu comecei a observar que a questão da fala era muito diferente dele para o desenvolvimento dela. Então, isso fez eu ficar alerta. Poxa, com 2 anos e ele ainda não consegue formular uma frase simples, com 3 palavras, né? Mas ok. Eu lembro que na época a gente estava investigando por que ele também não dormia. Ele não dormia nada à noite. Ele acordava de 7 a 10 vezes por noite. Ou seja, sono. Aqui em casa ninguém sabia o que era ter uma noite de qualidade de sono. E eu levei ele em um neuropediatra na época. Relatei tudo o que acontecia e tudo mais. E o neuro me perguntou: mãe, ele não escuta? E na época eu disse: não, ele escuta, tudo normal, não tem nada de anormal, né? E o neuro fez todos os exames e disse que ele estava normal, que eu não tinha com o que me preocupar. Ok? 3 anos e a evolução dele muito difícil, muito ruim com relação à fala. Nesse meio tempo a gente trocou de escola e aí ele chegou aos 4 anos em uma escola nova. E nessa escola nova eu fui perguntar um dia, conversar com a professora, e perguntei: como é que é? Ele interage na sala? Ele conversa com os amigos? E aí ela me falou: não, ele tem muita dificuldade na fala, então as crianças não entendem o que ele fala. Então assim, ele fica mais na dele, mais quietinho. Então, ainda a questão da fala fez com que eu fosse realmente atrás. Aí eu fui na pediatra, pedi encaminhamento para uma fono, ele fez todos os exames com a fono, com a primeira, e a primeira fono, cara, não deu certo. Por isso assim, né, já é bem importante a gente, às vezes, insistir no nosso instinto, tá? No instinto de mãe, e realmente procurar alguém que te escute. Eu lembro que na primeira fono, ela fez uma sessão e ela falou que um pouco de ele não falar era porque ele era meio dependente, talvez eu causasse muita dependência para ele. Eu lembro exatamente dessa primeira consulta. E aí na segunda consulta, ela queria que fosse feito uma atividade com ele, sentadinho, normal, quietinho, em que ele tinha que repetir as palavras das figuras que ele ia vendo. Ele não funciona assim. Então o que aconteceu? Ele não queria seguir do jeito que ela estava propondo. E eu lembro que ele ficou muito irritado. Muito irritado, ele jogou tudo. Jogou todo o tabuleiro com as fichinhas, foi para baixo da mesa dela e não falou mais nenhuma palavra. E aí eu lembro que ela falou: se você não levar ele no neuro, não vai dar certo todo o processo.
ok. Respirei, fui pensando, será que ele tem alguma coisa, né? Tipo, além da fala, será que tem mais alguma coisa mesmo? Aí eu achei uma outra fono. Fui nessa outra fono, ela viu que realmente ele tinha um atraso bem grande com relação à fala. Então, além de ele não falar, de ele falar as palavras erradas, ele não conseguia formular frases, ele não conseguia se comunicar com as outras pessoas. E aí ela ela tinha um outro estilo de trabalho que com ele funcionou muito bem mesmo. E ele tá o que? Há 2 anos e meio ainda com fono. Depois eu entro mais em detalhes como é esse trabalho com a fono. Aí a gente ficou 1 ano com ele na fono. E ok, a fala veio evoluindo. Não tão rápido quanto eu achei que era para 1 ano de trabalho, assim, tudo mais. Mas foi evoluindo. Até que ele começou a dar outros sinais que eu não percebia até então, mas que ficaram muito gritantes. Então, não queria ir pra escola, chorava desesperado cada vez que eu tinha que levar pra escola, se agarrava em mim, gritava, não queria ir, não queria não queria sair de casa de jeito nenhum. Então, assim, podia sair para um parquinho, para ir numa festa. Não, ele não queria. E se a gente ia para esses lugares, ele ia extremamente irritado. Então, ele ia chorando daqui até lá. Ia chutando o carro atrás. E para entrar nos lugares, tipo, a gente levava 1 hora entre entrar e conseguir realmente ambientando ele naquele espaço. A gente tinha que ir para um lugar quietinho, em silêncio, para ir começar. E eu comecei a notar que esse comportamento excessivo, né, de não querer, não era normal. A primeira coisa que a gente desconfiou na época com a pediatra foi que fosse um transtorno opositivo desafiador, o TOD. Então a gente procurou uma psicóloga tentando entender se era TOD, né? A psicóloga também, gente, não deu certo na primeira. Não foi assim, o amor, ela não entendia de transtornos da infância, ela não entendia de autismo. E aí a gente resolveu procurar uma neuropediatra especializada em transtornos da infância. Eu vou deixar o nome dela aqui para quem for de Curitiba ou aqui do Paraná e estiver procurando alguém bom no assunto, com certeza a doutora Mariane é excelente. E aí quando a gente chegou nela, ela fez uma avaliação bem criteriosa com ele, foi perguntando várias coisas da nossa vida com ele e encaminhou para que a gente fosse para vários especialistas, né? E aí, essas avaliações com os outros especialistas eu vou contar para vocês depois. Mas, resumindo esse vídeo, o que me levou realmente a pensar que ele podia ter algo e fez com que eu fosse atrás, então vamos dividir em 2 momentos bem distintos. Foi a questão da fala, que sempre me deixou muito alerta, e depois a questão do comportamento agressivo. E não é um comportamento de birra, era um comportamento de surtos. Ele entrava em surtos, assim, e era muito difícil de controlar. Na época eu não sabia que isso era um surto, eu achava que isso era realmente uma crise de birra, eu achava, poxa, eu sou uma mãe, né, que não tô fazendo correto e tudo mais. Mas também é assunto para outro vídeo. Se você gostou do nosso primeiro vídeo aqui no canal Mais Que Autismo, dê o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe para saber mais da nossa história. Beijo grande e até mais!